Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Todo mundo que está online aí, comenta, dá um oizinho, digam aí de onde vocês estão falando, de qual cidade vocês estão. Hoje a gente vai apresentar mais um talk que faz parte do Hack pelo Futuro, um hackathon que busca soluções para a vida pós-coronavírus no Paraná, porque a gente sabe que o mundo que a gente conhecia vai ser outro depois do coronavírus. E a ideia é justamente que a gente comece a pensar em soluções para esse novo normal. Por isso, o Hack pelo Futuro é um hackathon que vai estimular a criação de ideias para que a gente possa sair dessa crise ainda mais fortes. E hoje o nosso papo é sobre os desafios da saúde pós-coronavírus, e a ideia é justamente ouvir os nossos convidados sobre como que está a situação atual da saúde, o que está rolando nessa área e o que a gente vai enfrentar nesse futuro próximo. O Hack pelo Futuro é uma iniciativa do governo do Paraná, a CESPRO, com patrocínio da SET, Celepar, Agrodigital, Fomento Paraná e parceria da Penic Lobster. Sem deixar de citar, claro, universidades e hubs de tecnologia do Estado que estão com a gente nesse projeto. E hoje, para conduzir esse papo sobre os desafios da saúde, com esse pessoal, eu passo a bola para o Nestor Werner Júnior, ele que é diretor-geral de saúde aqui do Estado do Paraná. Nestor, está contigo, pode mandar bala. Eu estou sem áudio, não consigo escutar. Opa! Nestor, então eu sugiro que você saia da live e entre de novo. Eu vou colocar aqui. Produção, vocês escrevem ali para mim, por favor. Enquanto isso, pessoal, eu vou apresentar então os nossos convidados. Então, eu vou passar a bola aqui para a Caroline Cavet, que ela que é advogada, trabalha na Caroline Cavet Advocacia. Carol, faz a apresentação aí, conta um pouquinho sobre você e qual que é a tua área de atuação. Tudo bom? Boa noite a todos. Meu nome é Caroline Cavet, sou advogada, atuo em direito médico aqui em Curitiba e tenho estudado muito sobre a telemedicina e os seus aspectos legais e quando é possível a sua implementação. Eu sou coordenadora de um grupo da Comissão de Inovação e Gestão, sou membro da Comissão de Saúde, ando da Ordem de Advogados, então a gente aqui para trocar uma ideia, um bate-papo sobre a telemedicina e seus aspectos legais antes do Covid, durante o Covid e quais são as perspectivas para depois do Covid, né? Porque acredito que essa transformação digital, ela veio e veio para ficar, né? Agora, como que isso vai ser aplicável, como vai estar efetivamente acontecendo no futuro, é uma questão que a gente vai precisar refletir um pouco também. Obrigada. Com certeza, legal. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada. Agora, passo a bola para o professor Dirceu Zorzeto Filho, ele que é doutor em psiquiatria pela Federal. Doutor, conta para a gente qual que é a tua especialidade. Ok. Eu sou Dirceu Zorzeto Filho, como você disse, eu sou médico psiquiatra, recém-aposentado professor da Universidade Federal. Eu trabalho principalmente na área de transtornos de humor, transtornos de ansiedade. Tenho meu doutorado pela Unifesp, antiga Escola Paulista de Medicina, e sem dúvida nenhuma eu sou uma das pessoas interessadas nessa nova avenida que se abre de comunicação e de ajuda, que é a telemedicina. Não estou te ouvindo. Opa, agora está ouvindo? Opa, agora Maravilha. Sim, agora sim. Legal, professor, obrigada. E para a gente já começar, então, enquanto o pessoal está entrando, Marcos, chegou na área aí também? Sim, tá. Tudo bem, gente? Maravilha. Beleza. Então, eu vou deixar para você se apresentar, tá? Gente, o Marcos Figueiredo, ele é CEO da High Technologies. Conta um pouquinho sobre você e sobre a tua empresa, por favor. Legal. Bem, boa noite a todos. Prazer estar participando aqui. Eu sou o Marcos Figueiredo, eu sou o CEO e um dos fundadores da High Technologies. A High, a gente é uma health tech aqui de Curitiba, que já está no mercado há algum tempo. Hoje a gente é talvez uma das maiores health techs do país.
A gente começou, na verdade, eu comecei a empresa na PUC com meu sócio, Sérgio, vários anos atrás, fazendo telemedicina, e hoje hoje nosso maior produto ou serviço, por assim dizer, é o HiLab. A gente faz exames de sangue pela internet, né? Então, o principal exame que a gente está fazendo esse ano é o exame de Covid-19. Então, a gente tem atuado aí bem na frente dessa questão toda dos impactos do Covid na saúde, né? Maravilha. Nestor, tudo certo? Acho que tem que só habilitar teu microfone. Ele está sem áudio. Nestor está com probleminhas técnicos, quem sabe faz ao vivo, então vamos lá começar com a Carol. Carol, quero saber de você, que você fale um pouquinho sobre esses aspectos jurídicos da telemedicina, que eles devem ser analisados, como deve ser feito isso na relação médico-paciente. Hoje a Constituição brasileira e a legislação de saúde, ela aborda temas da telemedicina? Então, como a gente conversou um pouquinho antes de entrar no bate-papo aqui, a telemedicina não é um assunto novo, ela está muito ligada à questão da comunicação e da tecnologia. Ela acabou ganhando mais, potencializando, por assim dizer, sua aplicabilidade com o início com os avanços tecnológicos, em especial com a internet. O Código de Ética Médico, ele não veda o atendimento não presencial, ele fala no seu artigo 37, ele comenta que a prescrição, o atendimento médico, ele pode ser feito não presencial em caso de urgência e emergência. E ele fala também que a telemedicina, ou que se equipare a ela, vai ser tratada pelo Conselho. O Conselho, em 2002, ele emitiu uma resolução que é a 1643, onde ela prevê de forma com bastante lacunas a possibilidade da adoção da telemedicina. Ali ele não fala muito, não deixa muito claro quais seriam as modalidades que seriam permitidas no Brasil. E ele fala simplesmente sobre a declaração de Tel Aviv, que foi um encontro, uma reunião da comunidade médica mundial, onde se tratou alguns temas a respeito das modalidades da Tel Aviv, e lá a descrição de 5 modalidades. Por isso, a nossa resolução vigente, ela não fala quais modalidades especificamente poderiam estar sendo utilizadas, mas ela faz referência, e por ela fazer referência, a gente entende que eventualmente poderiam estar sendo aplicadas as 5 modalidades lá previstas, que seriam a teleconsulta, a televigilância, o telemonitoramento, a teleintervenção e a interação entre 2 médicos, ou teleinterconsulta, que é, quando você faz aquela troca de opinião entre um médico mais especialista e um médico um médico de formação geral ou algo do gênero. Então, assim, no cenário, nós tínhamos já uma previsão quanto à telemedicina, ela veio agora em 2002, isso quer dizer 18 anos de diferença, então não acompanhou os avanços tecnológicos. Se a gente for colocar num cenário de 2002, a gente está falando em troca de e-mail, mensagem de SMS, não estávamos falando em WhatsApp, em imagens de alto grau de precisão e que permitem, eventualmente, um diagnóstico mais preciso a respeito de alguma questão. Então, assim, nós temos uma defasagem em termos de legislação, porque não acompanhou os avanços tecnológicos da nossa sociedade. Nós tivemos uma resolução em 2018 que ela foi revogada pelo clamor, porque não houve um debate na comunidade médica, e acabou sendo revogada por conta disso. E lá naquele momento havia uma clareza um pouco maior. Havia algumas falhas ainda, mas havia uma clareza quanto quais as modalidades que nós estaríamos admitindo dentro do Brasil. No cenário Covid-19, com essa questão de distanciamento social e essa situação de que o Covid-19 ele prolifera de forma bastante vasta, houve uma recomendação, que é o ofício 1756 do CFM, onde fala quais seriam
as modalidades e como deveria estar sendo o atendimento, deixando claro quais seriam as condutas éticas, né, no atendimento da telemedicina, que seria a teleorientação, que é uma forma de uma modalidade da teleconsulta, por assim dizer, né, que é quando você já tem um atendimento prévio, você orienta o paciente, mas você não atende propriamente, você não faz uma consulta médica, você orienta a ele certas condutas para evitar que ele vá até um lugar que, em tese, um hospital acaba sendo um ambiente que tem um risco de contágio muito grande, né? Então, você teria ali algumas hipóteses que você poderia estar utilizando, que é a teleorientação, o telemonitoramento e a teleinterconsulta. Ali nesse ofício não fala nada sobre a teleconsulta. Vem, né, um dia depois, ou 2 dias depois, não lembro agora ao certo, a portaria 467 do Ministério da Saúde, onde trata de uma forma um pouquinho mais ampla, falando que poderiam ser todos os casos, isso quer dizer, não só o atendimento à Covid, mas qualquer tipo de atendimento poderia estar sendo feito em todas as modalidades. Então, a gente estaria inserindo aí a teleconsulta. Me parece lógico, nesse momento de isolamento social, a gente está abarcando essa questão da teleconsulta. Por quê? Porque você não expõe em risco os profissionais da saúde, o paciente e terceiros, porque a gente já não sabe mais quem está contaminado com Covid-19. E você expor as pessoas a de repente, estarem se deslocando a clínicas, hospitais, você estaria colocando em risco pacientes em lugar que tem uma chance muito maior de ter pessoas que tenham esse vírus, né? Saiu agora a lei, né, que foi homologada, que é 13.989, que fala sobre a telemedicina e fala que a telemedicina seria o exercício da medicina. Por meio de tecnologia, para prevenção, promoção à saúde, enfim. Então, só que em todas essas normativas, em todas esses nortes guiadores legislativos não só a lei que é legislativo, mas assim, todos esses nortes, qual é o cenário que nós temos? Nós temos hoje a possibilidade de adoção da telemedicina em qualquer caso durante a pandemia. Isso quer dizer, após a pandemia, nós voltamos ao cenário anterior. Qual é? A resolução de 2002. Eu creio que não temos mais como sociedade a voltar àquela questão de impedimento, de questionamento sobre a conduta ética ou não em relação à telemedicina. Mas a gente precisa cuidar de certas questões, em especial em relação à proteção de dados, porque a gente está tratando de dados sensíveis do paciente, que ainda que não estejam em vigor a questão da LGPD, que, né, tem uma discussão ainda se vai entrar em vigor agora ou não, mas nós temos a questão de que a proteção de dados, ela a proteção do paciente, o sigilo médico, ela já vem do Código de Ética Médica, ele vem do Código Civil, a gente tira de outros elementos, de um outro arcabouço legislativo, essa necessidade de proteção do dado do paciente. Com certeza, Carol, obrigada pelo teu panorama. Quero aproveitar já o gancho, você falou de teleatendimento, principalmente agora, nessa época de isolamento, e o professor comentar um pouquinho, porque teus atendimentos já estão sendo assim, né, professor Disseu? Como que está sendo essa experiência para você? Nova, né? E eu acho que a gente precisa ter cabeça de aprendiz, né? Estar aberto sempre a essas novas experiências, né? Enquanto isso está como possibilidade, você aborda isso de uma maneira meio distante, né? Quase como que um espectador. Essa condição, né, de necessidade de isolamento tem feito que a gente seja criativo e busque esse atendimento para pessoas assim com demandas muito específicas, né? Então, pacientes idosos, né, que ficaria muito complicado virem ao consultório, principalmente nesse período em que a gente está próximo a um pico de contágio. Tudo, você disse, né? É tudo muito novo, mas também eu acho que é como se fosse assim um limiar,
de você utilizar tecnologias e colocar um cuidado para quem, em outras situações, não poderia obtê-lo. Né? Então, há vários casos pontuais, desde essa necessidade de pessoas com bastante mais idade terem que ficar em suas casas, né? Até mesmo assim pessoas que estão imunodeprimidas e constituem um grupo de risco, essas pessoas também ficariam sem um atendimento caso a gente não pudesse contar com essa tecnologia. Não é a mesma coisa, evidentemente, que um contato olho a olho, onde você pode perceber todas as expressões corporais, tem as suas limitações, né? Mas eu acho que é algo que veio para ficar. Embora, vamos dizer assim, o coronavírus e todos os cuidados sejam assim, um catalisador, né, uma coisa que está acelerando a implementação, eu não tenho dúvida de que, eu gostei da expressão que quem usou, né, o novo normal vai ser muito diferente daquilo que a gente conhecia antes, ainda bem. Né? Porque você colocar só que, olha, vamos esperar para tudo voltar ao normal, ao estado normal, tem algumas coisas que realmente não seriam convenientes que continuassem como antes. Né? Entre elas, o investimento necessário, né, na saúde pública. Bacana. Deixa eu pedir desculpas agora, entrar um pouquinho na sala, no bate-papo com todo mundo. Probleminhas, né, de configuração, mas resolvidos agora. Bom, a Carol já deu um panorama aí da telemedicina, e o professor falou da experiência dele, nessa questão do teleatendimento, né? Vamos passar a bola para o Marcos agora, então, né? Vou pular minha apresentação, depois a gente bate um papo e vai vendo como é que vai ficar. Marcos, e aí, qual que tá a tua impressão nesse mundo maluco que a gente está vivendo agora? E aí, Nestor? Eu acho que é uma pergunta muito boa, cara. Assim, a gente está... O Covid, ao mesmo tempo que ele está bagunçando o mundo todo, ele está servindo, na verdade, para a gente, talvez, atualizar um pouco a saúde como um todo, né? Algumas questões que a gente já ia levando há muito tempo, né? A telemedicina, eu acho que é um exemplo aí que já foi bem comentado. Pra vocês terem uma ideia, quando estava o meu primeiro artigo científico na faculdade sobre telemedicina, foi escrito em 2004, 2003. Assim, faz, então, uns 16 anos, mais ou menos, 17 anos. E naquela época, eu lembro claramente do começo do artigo, eu estava falando assim, os recentes avanços de telecomunicações propiciaram aplicações de telemedicina. Em 2004, 2003, isso aí sendo falado, e já tinha naquela época trabalhos, eu lembro na Espanha, do pessoal fazendo teleatendimento, fazendo soluções assim no Japão também, a gente aqui lá na PUC do Paraná, produzindo questões de telemonitoramento há 16, 17 anos atrás. E 2020, a gente teve ainda que questionar se ia levar ou não a telemedicina. A saúde, como um todo, ela sempre se construiu de uma forma muito conservadora, porque a gente trata da vida das pessoas, né? Então, no final do dia, você trazer uma tecnologia nova, você sempre tem que pesar se essa tecnologia, os benefícios que ela traz, contra os riscos, né? Então, isso é natural que exista que a saúde como um todo seja conservadora em relação a aceitar o novo. Mas a gente acabou criando talvez um comodismo enquanto setor todo. Aí eu falo todo mundo, né? Os profissionais de saúde, as empresas, a academia, todo mundo, a gente acabou se acomodando muito com essa questão de proteção ou de cuidado, essa cautela em relação ao futuro, em relação a aceitar o novo. E a telemedicina era vítima disso, né? Apesar de existirem várias aplicações de telemedicina, a gente não permitia que o médico atendesse um paciente pelo Skype, por exemplo, né? É óbvio, né, que um atendimento presencial, que nem o professor comentou, é muito melhor, né? É uma situação que
eu não tenho a menor dúvida que o médico tendo o paciente ao lado sempre vai ser um atendimento melhor, mas se a gente pensar que muitas pessoas no Brasil não tinham acesso ao médico, né, tanto que alguns anos atrás a gente teve que importar médicos de outros países por causa disso, era totalmente absurdo pensar que um médico pelo Skype seria inferior, não tem médico nenhum, né? E é uma questão que o Covid agora trouxe. Essa mesma coisa vale para vários outros cenários que estão mudando agora em telemedicina. Um exemplo é a inteligência artificial. Né? Eu fiz o meu doutorado em inteligência artificial aplicada à saúde, e na época a gente não chamava de inteligência artificial em saúde, a gente chamava de suporte à decisão médica. A gente usava essa expressão porque, para não causar, sabe, melindre, assim, no sentido do setor de saúde, falar que a gente estava querendo substituir um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta e tudo mais. Veja, a inteligência artificial já modificou o mundo todo, e na saúde a gente já estava tendo que usar nomes diferentes, uma coisa que é bastante óbvia, né? Quer dizer, é óbvio que você tem uma máquina ajudando o profissional de saúde, vai ser melhor, esse cara vai conseguir performar melhor, vai conseguir atender mais pacientes e tudo mais. E agora, com o Covid-19, a gente está vendo isso acontecer. A gente está vendo agora as IAs que laudam raio-x, né, surgindo para ajudar na detecção do Covid e tudo mais, que eram coisas que há 15 anos atrás, se alguém falasse isso, seria totalmente uma blasfêmia, né? Você seria queimado na fogueira da saúde e tudo mais. Então a gente está vendo isso mudar, a gente está vendo isso nos próprios testes rápidos, né? Que agora a gente está começando a ter uma adoção em massa no Brasil, no mundo, que era uma coisa que também, se você puxar 5 anos atrás, a gente ainda, nem 5 anos, 1 ano atrás a gente estava questionando, e agora a gente começa a perceber que a grande questão que eu acho, assim, a saúde vai, e eu espero que isso fique, é que, assim, a gente começa a perceber que cautela é importante, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que a inovação tem que acontecer, porque se vocês pararem para pensar, eu falei aqui de 3 tecnologias, né? Testes rápidos, inteligência artificial e telemedicina. São todas coisas que já existem há muitos anos. Não é nada coisa assim que um cara inventou ontem e trouxe aqui. São todas coisas que já existiam. Só que não estavam, a gente não tinha adoção em massa no Brasil por questões assim que a gente estava discutindo se era melhor a gente usar Skype, ou usar Google Meet, ou usar aqui o Webinar Jam, aqui no site que a gente está usando, entendeu? Tipo assim, é totalmente, assim, eram discussões que é sempre aquela... Eu ouvi um pessoal falando, chamando de... como que é? A hipótese de Shangri-La. Se não é perfeito, então não pode ser coisa nenhuma, sabe? E a gente precisa mudar isso. Então, eu acredito que o Covid, o que ele vai mudar de verdade na saúde, que eu espero de verdade, é que as inovações que a gente está aceitando agora mudem a nossa mentalidade enquanto setor como um todo, para a gente abraçar a inovação, claro, com cautela, porque é importante, mas com um pouquinho mais de urgência sempre, porque vão ter outros vírus, né? O coronavírus, o Covid-19, não vai ser a última pandemia que a humanidade vai enfrentar, né? Então, assim, eu espero que da próxima pandemia que surja, a gente não precisa aprovar um monte de coisa que já estava rolando há 10, 15, 20 anos, ter que aprovar tudo na pressa, né? Quer dizer, que a gente já esteja preparado. Então, eu espero, sinceramente, que não só essas tecnologias fiquem, mas que a gente mude enquanto setor, né? Que a gente comece a meio que, para as próximas inovações que virão, que eu sei lá quais vão ser, um médico robô, alguma coisa bem doida aí que surja no futuro, a gente esteja preparado para aceitar rápido, né? Seu áudio, Nestor, por favor, habilitar ali. Eu acho que o Marcos traz algumas coisas bem bacanas em relação ao padrão ouro que a sociedade utiliza e a quebra dos seus paradigmas para ir adiante. Quanto tempo isso demora para que a gente possa ter essa transição? Né? Precisou de uma pandemia para ter algumas posições meio que questionadas, né? E algumas coisas que estavam aí há muito tempo encarceradas puderam vir à tona e ser abertamente, democraticamente debatidas e, muito mais do que isso, implementadas em pouco tempo. Acho que isso é uma reflexão que a gente tem que fazer. Nesse sentido, Carol, eu queria te perguntar, assim, além da telemedicina propriamente dita, né, que a gente passou anos sem falar em telemedicina, somente em telesaúde, né, e agora uma coisa mais próxima do que realmente tinha se pensado, vou te provocar dizendo assim, quais são as relações jurídicas, o que a gente pode esperar em relação a esse debate no futuro, olhando o que a gente teve no debate passado. Cabe, além da telemedicina propriamente dita, como eu falei, teleconsulta, cabe telemonitoramento assintomático, cabe teleperícia, cabe teleassistência, cabe telereceita, né, como a gente até
eu vi aqui no Paraná a prescrição digital, vou chamar aqui de telereceita. O que você vê para frente? O que vem para ficar? O que vai ser discutido? Como está isso na tua cabeça? Eu acho assim que a gente está vivendo um cenário que veio para ficar como um todo, né? Acho que, claro, a gente precisa refletir um pouco melhor sobre algumas questões, que nem foi falado, né? A gente está tomando decisões muito na urgência, né? A gente não está refletindo muito sobre as coisas e simplesmente fazendo porque tem a necessidade de. Né, o cenário Covid fez com que muitas resistências fossem vencidas sem muita ponderação em algumas questões, o que por um lado é positivo, mas por outro também nos coloca em certas fraquezas. Eu acho que a teleconsulta é uma questão que a sociedade médica como um todo vê com mais resistência, primeiro porque nós temos uma certa dificuldade, até se a gente for parar para pensar, cada um tem o seu equipamento, né? Então, você necessitaria que o teu paciente tivesse um equipamento tão bom quanto o seu para você fazer uma consulta que eventualmente fosse adequada em todo o seu cenário. Então, às vezes a luz que você está aqui, se eu tiver, por exemplo, numa consulta dermatológica, a luz que eu estou usando, ela influencia para ver se essa pigmentação é adequada ou não, né? Então, são coisas... O que eu vejo que a comunidade médica tem mais resistência propriamente dita é a questão da teleconsulta, tanto que existia um parecer, tanto que na resolução que trata de marketing, existe a vedação expressa sobre teleconsulta. Então, num lugar onde, em tese, não seria tratado sobre isso, é tratado para justamente deixar bem claro, olha, nós temos resistência com isto. Né? Eu comentava um pouco antes da gente entrar na live sobre a questão do estetoscópio, né, que o estetoscópio, quando ele foi criado, ele teve uma resistência muito grande pela comunidade médica. E o estetoscópio é o que é hoje, é o símbolo da medicina. Então, assim, por que ele teve resistência? Porque ele trazia esse distanciamento do médico-paciente, que não escutaria mais o peito do paciente, né, para verificar se ele estava bem de saúde ou não. Então, nós temos, sim, um cenário de mudanças bastante grande. Acho que a receita médica, ela vem para ficar essa prescrição, né, mediante certificação digital, né, o que foi vetado foi aquela questão da receita digitalizada, onde o médico escrevia próprio punho, digitalizava e passava, o que não teria uma certa segurança a respeito disso. Acho que a telemedicina, ela é uma proposta de atendimento e promoção à saúde, que é um direito social, que no Brasil, né, no tamanho continental, a gente vai para o norte, é muito difícil certas coisas. Eu estive no Pará recentemente, quase estive no Oiapoque, no Amapá. E a gente vê, assim, que, gente, é muito longe as coisas. Uma cidade, você demora 8 horas para chegar numa cidade. Então, assim, a telemedicina, ela proporciona esse tipo de atendimento. Você, pelo menos, dá uma orientação ao paciente para você conseguir, efetivamente, dar um tratamento adequado, ou pelo menos as primeiras orientações. O que é importante no cenário de telemedicina hoje primeiro, o combine-se. Né? Eu acho que é muito importante a gente deixar muito claro para o médico e para o paciente que há necessidade, sim, do combinar. Então, eu vou fazer uma teleconsulta, eu preciso combinar, primeiro, preço, segundo, ele entender que talvez esse procedimento, por ser, até pelas limitações tecnológicas minha ou do paciente, eu preciso converter isso num atendimento presencial, e que talvez eu, médico, não queira fazer, porque eu não quero me colocar em risco, ou não quero colocar esse paciente em risco do Covid-19 dentro desse cenário Covid-19, né? O diagnóstico, que nem o Marcos comentou, é uma coisa que tem acontecido muito. A gente já tem algumas resoluções que falam sobre isso dentro do CRM, né? Seja a teleradiologia, a telepaleteologia. Então, assim, já tem algumas questões que já estão enraizadas dentro, que já
tem um certo avanço dentro da nossa, da normativa do CRM Paraná, do Conselho Federal, desculpa. Do Conselho Federal de Medicina. Então, assim, existem certas iniciativas que tendiam a ter um avanço, mas a gente, até por conta dessa resistência da medicina, em relação a esse distanciamento, porque naturalmente a adoção da tecnologia traz um certo distanciamento, não necessariamente de relação, mas física, e isso gera uma incerteza e angústias, né, dentro internas numa comunidade. Então a gente tem que romper certos paradigmas, tem que romper certas crenças limitantes em relação a várias questões. Não sei se lhe respondi. Não, muito bem. Respondeu muito inteligentemente. Vou abrir um pouquinho o tema para um outro lado, perguntando para o professor Dirceu, né, olhando realmente o pós-pandemia e olhando o que a gente está vivendo hoje, né, misturando um pouquinho de algumas questões, como, por exemplo, uma pergunta que eu tenho escutado muito no meu dia a dia, como manter a sanidade em tempos de epidemia, né? Como que a gente se acostuma com essa mudança abrupta de hábitos, colocando a gente como se a gente tivesse voltado do tempo das cavernas, não pode sair da caverna porque lá fora está o inimigo visível e invisível, né? Como que a gente trata dessa questão própria do comportamento, né, humano em relação ao que está acontecendo e muito dos medos que os brasileiros estão sentindo daquilo que vai acontecer no dia, né, no day after, no dia depois que as coisas voltarem ao novo normal, como o senhor colocou. Como que a gente pode ver essa situação? Nestor, deixa eu fazer uma volta um pouquinho antes. Queria dar aqui os meus pitacos para essa questão. Como é que a medicina absorve o elemento novo, né? Há um trabalho que eu achei muito interessante, ele foi publicado em 2017, que ele diz que a média de um novo procedimento, o tempo que um novo procedimento, qualquer tipo, ser implementado na medicina leva em torno de 16 anos. Existem algumas razões para isso, né? O primeiro é o medo do desconhecido, né? Então o médico tem uma tendência a ficar mais cauteloso com aquilo que ele não conhece ainda. Até então, os procedimentos, por exemplo, uma nova tecnologia, um novo medicamento, ele tem que passar por uma infinidade de testes até ser reconhecido pelas agências oficiais que regulam essa questão tanto de novos aparelhos como novos medicamentos. Isso leva, em média, em torno de 5, 6 anos. Então, em nome de uma cautela, né, em nome, assim, de não estar oferecendo para a população produtos inócuos ou até mesmo lesivos, se tem todo esse cuidado. Então, eu diria assim, a medicina tem um caminhar mais lento, né? 16 anos, em média, é muito tempo, né? E acho que situações como a do Covid, ela traz, né, um sentido assim de urgência, né? Isso pode servir, e eu espero que realmente sirva, assim, para liberar certos procedimentos, como a teleconsulta e outros, né, que parece que estavam represados. Na minha área, por exemplo, a psiquiatria, a Associação Americana de Psiquiatria tem, desde aproximadamente 2002, uma força-tarefa dedicada a estudar se é eficiente, qual é a comparação com a forma mais usual, a forma tete-a-tete, e os resultados mostram, resultados muito semelhantes. Então, veja bem, nós estamos em 2020, né, e isso ainda é uma novidade,
né, que está sendo falada agora em função de toda essa pressão para atender pacientes que ficaram quase que inacessíveis. Essa é uma questão que eu acho muito interessante da gente observar, porque os instrumentos estão aí, estão disponíveis. Bom, a outra, voltando à sua pergunta, né, como é que nós vamos lidar com isso? Eu vou fazer uma pequena digressão aqui, né, vou entrar numa área meio evolucionista. No momento lá, talvez milhões de anos, né, que os répteis decidiram mudar, ou fizeram essa escolha, ou foi por acaso, ou por seleção natural, e deram origem, né, aos mamíferos, nessa escalada evolutiva, nós tivemos que abrir mão dos instintos. Mas ganhamos em troca a aprendizagem. Então, se nós formos comparar biologicamente, né, um réptil, ele quando nasce, ele já está pronto, né? Ele dispõe dos instintos necessários para ele sobreviver. E ele tem pouca flexibilidade. Se o ambiente mudar, ele vai ter muito mais dificuldade de se adaptar. E muitas espécies pereceram, né, desapareceram da face do planeta quando houveram ou mudanças climáticas ou qualquer outro tipo de mudança. Nós, os mamíferos, pelo aprendizado, nós conseguimos ir nos adaptando. Nós temos uma infinidade de respostas às mudanças ambientais, às mudanças culturais, enfim, a tudo aquilo que muda no nosso meio. Então, eu acho que o principal aí é nós fazermos uso da nossa capacidade de nos adaptarmos, né? Nós aprendermos que a vida, né, na forma como nós conhecemos, eu estou falando de um sentido assim geral, ela vai se modificar após essa pandemia, né? Fiquei um pouco assim, hoje eu vi a entrevista do presidente, eu acho que é presidente, o diretor da Organização Mundial de Saúde, onde ele, assim, com muito jeito, ele parece ser uma pessoa muito tranquila, né? Ele dizia que, nós vamos ter que aprender a conviver com o coronavírus por um longo tempo, né? E acho que é isso, nós vamos ter que aprender, né? Eu acho que tem algumas coisas que vão mudar. Eu acho que a nossa concepção de saúde, né, no mundo globalizado, ela não pode ser a mesma, daquele sentido assim, não, eu tenho um bom plano de saúde, então eu não me incomodo tanto com a saúde pública. Não. Ou então, assim, o meu país está cuidando muito bem, eu não me importo com o que esteja acontecendo, sei lá onde, né, na África ou na China, não existe mais isso, né? Qualquer coisa relacionada à saúde e principalmente às infecções vai ter que ser pensada globalmente. O que acontece no Azerbaijão, em termos de moléstias infecciosas ou de problemas de saúde, vai nos afetar também. Não existe esse isolamento, não existe construir muros, né? Voltarmos a uma ideia medieval, né? Construo cidadelas e aí eu fico protegido. Então, as novas formulações vão ter que pensar a saúde em termos planetários. Maravilha, professor. Maravilha. Eu também acho que a gente tem que se preparar para uma nova era, e que não vai haver uma série de situações que nos colocavam
como regras normais e que a gente vai ter que aprender a superar elas. Não vejo como ser diferente, né? Eu vejo também muito dessa questão que nós vivemos nos últimos anos por conta da globalização, da mão de obra barata, de abrir mão de algumas coisas pelo mercado em si, visando somente o lucro, concentração de produção em apenas poucos países, insumos que não conseguem chegar em outros lugares por conta dessa centralização. Creio que vai haver uma democratização da oferta de insumos, da oferta de serviços, e que talvez a tecnologia contribua em muito para que isso possa chegar mais perto de quem precisa, né? Superar essas distâncias de uma maneira que não se tenha tanta burocracia, que a gente consiga passar por isso. Marcos, eu queria saber de você, nessa perspectiva, né, nesse olhar do pós, como que a gente vai poder entender, né, as transformações digitais na migração dos processos de trabalho, na migração das relações de trabalho dentro da área da saúde. Como que a gente pode enxergar isso logo ali na frente? Esse está sendo um desafio grande, né? A gente está... eu participei esses dias de uma reunião assim, envolvendo tanto laboratórios privados quanto públicos, e um desafio que o Covid está trazendo é justamente, só para dar um exemplo, a questão da integração dos dados, né? Então, imagina, o sistema todo foi desenhado para ser digitado, né? Então, na verdade, ser escrito à mão e depois transposto isso de uma forma digital. E agora a gente está fazendo milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, daqui a pouco milhões de exames. E eu vi um caso específico que está rolando aqui no Brasil, que o laboratório não está conseguindo vencer as digitalizações. Então, os exames estão... não é que eles não estão sendo feitos, eles estão sendo feitos em um sistema e eles não conseguem ir para o sistema do governo federal, porque tem aí um processo que tem que ser feito à mão. E a gente está com uma falta de profissionais de saúde por várias, né? A gente tem toda a questão de ter o atendimento, e aí na hora de você atender, você acaba relegando essa questão que parece só burocrática de registrar os dados, mas que também é importante, e aí você gera ali um monte de pacientes que não estavam recebendo exame porque não tinha gente para digitar os exames. Quer dizer, então é uma coisa que está sendo resolvido já. O pessoal, até na reunião que eu participei, foi um brainstorming para se criar soluções rápidas para isso. Mas a gente vai ver uma coisa agora que eu acho que é super importante em saúde, nessa questão toda digital, é a gente começar a criar padrões de verdade de como a gente vai transferir os dados. Em saúde se criou muito um hábito, isso todo mundo, hospitais, empresas, governo, todo mundo, de segurar os dados, né? Então, eu sou uma empresa, então os dados são meus. Eu sou um hospital, os dados são meus. Eu sou um médico, o prontuário é meu. O governo, os dados são do governo. E na verdade, primeiro, os dados são do paciente, né? Eles não são de nenhum de nós. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, assim, a gente tem que se criar esses padrões. Se você ter uma ideia, de tempo, eu fiz 2 artigos científicos em 2004. Um era esse de telemedicina, de monitoramento, e o outro era um padrão de transferência de dados. Eu publiquei na Itália isso, em 2004, lembro até hoje, que era padronização de dados em 2004. E de lá para cá, ela ainda não é uma coisa que existe. Tanto é que a gente criou a RAI, inicialmente, para fazer isso, extração de dados de sistemas médicos, de equipamentos médicos, porque não existia isso lá em 2004, não existe isso hoje. Quer dizer, existem vários padrões que várias pessoas como eu propuseram em artigos científicos ao longo dos anos, mas ninguém parou de verdade para falar, pessoal, a gente precisa ter. E agora a gente está enfrentando isso. Então, esse é um dos desafios que a gente vai ter que lidar, porque a gente tem o desafio de tratar os pacientes, dos ventiladores pulmonares, de realizar os exames, que são as questões que são difíceis, mas que são as questões mais operacionais da coisa, mas a gente tem o desafio de coletar essas informações, juntar essas informações e tomar decisões. O Covid é uma coisa que vai acompanhar a gente aí facilmente por 18 meses. Né? Eu lembro que no comecinho o pessoal fica com aquela questão, não, vai vir uma vacina, o pessoal vai muito na filme de ficção científica, de super-herói, que o herói pega lá uma vacina e joga na cidade. Não é assim. Né? Para você fazer uma vacina, por mais que se a vacina estivesse pronta hoje, só a validação dela, você gasta aí facilmente 12 meses para você saber se vai ter efeitos adversos, se ela não vai matar todo mundo, né? Se não vai
sei lá, vai cair a cabeça da gente depois de tomar vacina. Tem tanta coisa que a vacina pode fazer de ruim, né? É que você tem que validar. E depois que a gente tem vacina, como que a gente vai aplicar essa vacina em todo mundo? Só para dar um exemplo da influenza. Influenza, por alguma razão, a população associou que a vacina da influenza era boa para o Covid, né? Numa situação assim. E um dia acabou a vacina do governo, 2 dias, porque é difícil como você vai aplicar a vacina em todo mundo? Então imagina, se a gente para a influenza já tem um super desafio, né? Já foi um desafio porque é um desafio grande imunizar todo mundo, imagina na hora que chegar, sei lá, o governador ou o presidente do Brasil, ou o presidente da OMS, alguém chegar e falar, olha, temos a vacina do Covid-19, vão vacinar no posto de saúde X. Imagina a convulsão social que vai ser isso. Como que a gente vai aplicar a vacina em 200 milhões de pessoas em um mês? Sei lá, é uma conta simples, não tem como fazer isso. Então a gente tem que assumir que pelo menos 18 meses a gente vai ter que, no mais aí provável, talvez mais, né? Mas a gente vai ter que conviver com essa doença. E com isso a gente está falando de testar um monte de gente, a gente está falando de um monte de gente indo sempre para o hospital, de um monte de telemedicina acontecendo. E se a gente não encontrar essas formas de padronizar isso, a gente vai ter sérias dificuldades. Então, para isso, a gente precisa, eu acho que o grande ponto é as empresas começarem as empresas, e a empresa fala todo mundo, na verdade, a empresa, médico, hospital, governo, todo mundo começar a entender que a gente chegou uma hora de a gente mudar certas regras do mercado. Né? E essa é uma regra, essa questão dos dados é uma regra que todo mundo vai ter que começar a trabalhar no modelo mais limpo em relação a como a gente vai entregar os dados. Porque se a gente não começar a fazer isso e todo mundo começar a ter se a gente não desenvolver essa solidariedade, né, por dizer assim, a gente vai ficar batendo cabeça e vai continuar tendo demora, vai continuar tendo problemas então é um desafio que eu acho que é muito mais, não é um desafio tecnológico, no sentido de que a tecnologia para fazer integração de dados existe, porque ela existe em todos os outros setores da economia, né? Então, quer dizer, não é uma coisa que, tipo assim, a gente vai ter que juntar as maiores mentes da computação para saber como se integra dados. Isso existe. É uma questão de todo mundo chegar e falar, olha, chegou a hora de integrar. E isso que é o desafio, porque toda vez que a gente participa de uma reunião de integração, e eu participo de várias desse tipo, na verdade eu venho participando de várias reuniões desse tipo desde da minha época de faculdade, quer dizer, e é sempre uma conversa assim, a gente começa e nunca chega no finalmente. Aí sempre chega, assim, sempre vai daquele jeito, e aí sempre ficam vários sistemas, e sempre aquela confusão, e agora a gente tem a LGPD, que também tem que ser respeitada, e aí acaba... Não era para complicar, por exemplo, aqui na RAI não complicou nada a LGPD, é uma coisa simples de seguir. É só você, né, ter o bom senso de seguir as regras da lei, né, de você respeitar a privacidade, anonimizar e tudo mais. Mas quando a gente leva na prática, o pessoal começa a dificultar, e isso gera um super desafio. Então, acho que é muito a gente mudar o espírito. A gente tem que entender assim, o tempo atual, a nossa sobrevivência, o professor foi brilhante na questão do evolucionário aqui, né, que é justamente a nossa questão de adaptação. Se a gente quer se adaptar, a gente tem que se adaptar enquanto espécie, e aí eu falo saúde, que, primeiro, o padrão ouro, ele, nesse momento, não vai ser o que vai nos salvar. É o que a gente consegue, é o padrão ouro aplicável no mundo real, né? Então, assim, a gente vai ter que adaptar tudo. Então, assim, se a gente não pode fazer a melhor consulta possível, a gente vai fazer uma consulta um pouquinho pior, mas vai fazer. Se a gente não consegue fazer o melhor teste, a gente vai fazer um teste um pouquinho pior. Se a gente não consegue o melhor ventilador pulmonar, vai ser um ventilador um pouquinho pior, mas vai ser alguma coisa. Porque se a gente não começar a adaptar isso, e dentro disso, todo mundo também evoluir para a questão de que os dados não pertencem às empresas, não pertencem ao governo, eles têm uma função social, e sem esses dados a gente não vai vencer o Covid, porque, gente, isso é uma guerra. A gente está vivendo uma guerra contra um inimigo que é invisível, e uma das regras da guerra está lá no Sun Tzu, está lá no Liddell Hart, está lá no Clausewitz, em qualquer manual de guerra básico informação é uma das armas da guerra, né? Assim, é uma das mais importantes. Então, se a gente não conseguir conciliar a informação, deixar ela de uma forma que a gente consiga desenhar estratégias reais, ele não vai fazer. A gente está em lockdown, né? Apesar do Brasil não estar em lockdown real, a gente está num lockdown
extraoficial, né, que todo mundo colocou e tudo mais. Assim, sem informação, como que a gente vai sair do lockdown? Pare para pensar, quando que a gente vai sair do lockdown nesse momento? Assim, quando a gente vai saber quantas pessoas estão imunizadas para a gente poder de verdade sair? Nesse momento atual é assim, eu sempre brinco aqui na RAI que até o Noé, quando teve a situação da Arca de Noé, ele tinha aquele negócio da pomba, né, de jogar, e o corvo que ele jogava. Até o Noé tinha um plano, sabe, de sair do lockdown dele. Quer dizer, baseado em informação, né? A gente tem que desenvolver uma, e isso aí é integração de dados. Só que não é desafio tecnológico, é desafio de realmente todo mundo sentar e meio que se desarmar, entendeu? Esse que é o ponto. Com toda certeza. Posso fazer um comentário? Fique à vontade, professor. Importantíssimo isso que o Marcos está falando. Eu me lembrei, assim, o Yuval Harari, eu não sei se fala Harari ou Hariri, que escreveu o Homo Deus, e ele deu uma entrevista à Time no dia 15, isso está assim, amplamente divulgado, que ele diz basicamente o seguinte: olha, o que vai vencer agora, atualmente, o coronavírus e as outras pandemias, que de tempos em tempos virão, porque a história da humanidade mostra isso, não é o desenvolvimento de novos medicamentos, não é o isolamento, é a informação. E a informação compartilhada. Então, se não houver, e isso a nível de todo mundo, um compartilhamento, uma cooperação de dados reais, verdadeiros, que reflitam a realidade em cada um desses países, nós vamos perder essa guerra para esse vírus ou para os que virão. Eu concordo plenamente com vocês e vejo que na nossa sociedade a gente tem muito, como o Marcos falou, do padrão ouro ser aquilo que está na mente das pessoas que vai salvar, mas lembrar, né, que o padrão ouro, às vezes, né, dá para considerar como sendo ótimo, e o ótimo é o inimigo do bom, né, não é o que dá para ser possível de ser feito naquele momento, que precisa de uma intervenção rápida e com o que está disponível. Nem tem como ser diferente numa situação como essa, a questão da informação. A informação é tudo para que as decisões possam ser tomadas rapidamente e da maneira mais perto do correto, porque 100% certo numa pandemia não tem como tomar uma decisão nesse sentido. Acertar o time é uma das coisas mais complicadas. Eu abro, eu fecho, eu vou, eu volto, né? Como que eu vou tomar essas decisões sem ter informação? A gente vê no setor público que é uma coisa muito complicada e praticamente impossível. Bom, eu queria agradecer a participação de todo mundo que está aqui. Eu estou vendo muita gente interagindo aqui no nosso bate-papo, aqui no chat. Queria agradecer o Juarez, o Wagner, o Leonardo, o Eduardo, o Pedro Henrique, o Elcio, Wagner, a Maria Eugênia, o Renê, a Josiane, a Fernanda, a Renata, a Maria Andréia, a Ana, a Keila, a Cristiane Nascimento, enfim, todo mundo que está aqui assistindo a gente, está interagindo. No final das nossas perguntas, a gente vai abrir um tempinho para responder as perguntas que estão lá, que o pessoal está digitando no chat, e a gente faz esse agradecimento a todo mundo que está participando. Eu vou fazer agora 2 questões combinadas para cada um de vocês, né, que eu gostaria que vocês colocassem o seu ponto de vista para todo mundo que está aqui na nossa live. Então, são 2 questões. A primeira é se vocês têm alguma dica para compartilhar para os times que vão participar do Hackathon, que têm vontade de criar soluções para a área de saúde. Quais os problemas que vocês podem ver como principais nessa situação e como que eles podem focar para solucionar esses problemas. E a segunda, né, engatando já, o que esses tempos de quarentena e reclusão estão trazendo para vocês participantes, né? Que aprendizado você vai levar, né, para a sua vida dessa jornada que a gente está passando nesse momento? O que vocês podem contar para a gente? Vamos começar com a Carol. Só vou retomar um pouquinho, tem algumas perguntas ali que ficaram, que eu acabei não respondendo, só vou dar o Leonardo M., ele falou a respeito da questão da plano de saúde. Na verdade, assim, com a questão da Covid-19, houve algumas notas técnicas lançadas pela Anvisa para adaptação do atendimento. Então,
Hoje já tem os códigos de tele, as especialidades, então é permitido o atendimento pelo plano de saúde. A única coisa é que o médico precisa fazer um acordo com a prestadora, né, com o plano de saúde, e não precisa de um aditivo contratual entre o usuário, né, o cliente e o plano de saúde. Eu só preciso, porque eles têm o entendimento de que é uma extensão, não mudou o atendimento, é a mesma especialidade, a única questão é que ela tem uma forma diferente de ser entregue, de ser disponibilizado ao cliente. Para você provar isso, daí sim você precisa ter o combine-se com a operadora, por isso ela precisa sempre estar previamente autorizando o tipo de serviço, até porque existe uma solidariedade entre o prestador de serviço médico, né, a clínica, e a operadora de plano de saúde, por isso não pode ser por qualquer tipo de meio, geralmente vai ter um meio que eles vão indicar como uso para fazer isso. Teve uma outra pergunta do Juarez a respeito da integridade, segurança de sigilo de informação, e não é só durante a pandemia, o sigilo de informação e a integridade e segurança dos dados, isso vem de outro arcabouço legal, não vem só por conta da pandemia, tem o Código Civil, o Marco Legal da Internet, o Código de Defesa do Consumidor, a LGPD, que ainda que não esteja em vigor, ela, né, já serve como norte, até porque nós temos a GDPR, que é a lei de proteção de dados europeia, que a gente acaba tendo que seguir, até porque as empresas brasileiras, se elas querem transacionar de forma internacional, essas regras já são exigidas, mesmo que você esteja no Brasil. Voltando agora, né, ao escopo do que o Nestor, desculpa, Nestor, só para não me perder aqui, senão ainda deixo passar ali batido, o que mudou para mim é que a gente está tentando se adaptar nessa rotina de trabalhar em casa, é difícil, eu curitibana, que sou assim super individualista, super na minha, estou sentindo falta de ver pessoas, então você vê que algo está estranho se um curitibano fala que está sentindo falta de interação social. Mas, enfim, pelo menos a gente está achando bom humor nas coisas, né? Mas eu acho que tem um refletir, né? Um repensar modelos, essa desaceleração, né, que a Covid-19 trouxe, traz um refletir, um ponderar, um compartilhar muito nessa leitura que o Marcos trouxe, que o professor Dirceu trouxe, né, de que a gente precisa uma colaboração mútua. Eu, como advogada, tenho uma resistência maior para falar que a gente tem que compartilhar dados, né? Então, assim, mas uma questão de colaboração mútua, né, de a gente se ajudar. Poxa, eu tenho aqui, fazer links, como que nós podemos construir junto. Acho que a Covid-19 traz isso para a gente, traz uma responsabilidade social e um pensar e refletir sobre as coisas de forma coletiva. Nós estamos construindo coletivamente. É um cenário que a gente não viveu. Nós vivemos uma sociedade de então, eventualmente, a gente tira por base o que a gente vai fazer pelas experiências que nós tivemos, e nós não temos uma experiência como tal. Então, o importante é a gente errar, a gente vai errar, é normal isso, em qualquer situação nova, a gente vai errar, mas errar rápido e errar barato, para a gente conseguir consertar e o mais rápido possível. Falhas vão existir, como em tudo na vida vai existir. Tudo que você faz pela primeira vez, normalmente você vai fracassar em algum ponto. Mas é importante a gente, né, tá apto a isso, a colocar a cara a tapa, a falar, a trocar ideia, a tentar achar a melhor solução, e no coletivo fica mais fácil. Por isso o Hackathon é tão importante para isso, porque a gente consegue pensar junto, pensar soluções, dores, e enfim. Acho que é isso. Respondi todas as perguntas ou passei alguma? Não, tá joia. É isso mesmo, acho que essa perspectiva de falta, ou então da dificuldade que a gente tem de não dar um abraço, de não esticar a mão para a pessoa, isso tem me deixado assim, meio que sem saber como ter reações. E essa falta de proximidade com as pessoas, Carol,
tem refletido muito em outros aspectos da nossa vida, e que eu espero que esses não sejam perdidos, que a gente puder voltar a abraçar e beijar as pessoas, porque como isso faz falta, né? Isso faz uma falta tremenda. Nossa, falar que tá com saudade de interação social, gente. Isso é uma coisa realmente que eu espero que não mude. É pandemia, realmente. É apocalipse. É verdade. Professor Dirceu, alguma dica para o hackathon? O que o senhor acha que pode focar? Olha, eu acho que sim. Eu acho que eu vou falar da minha área mais específica, mas acho que isso é para a medicina em geral, né? Eu acho que o grande desafio é de encontrar maneiras inteligentes para que a gente possa medir os níveis de saúde ou de estresse ou mesmo de doença dos indivíduos de uma forma remota, né? Encontrar também formas criativas de aumentarmos a resiliência das pessoas, né? Eu, pelo menos, não tenho uma ilusão de que o que vai vir por aí vai ser muito fácil, tranquilo, que isso vai ser resolvido. Não, eu acho que nós temos que aumentar a nossa capacidade de defesa imunológica em todos os sentidos, né? E encontrar maneiras de tratar aquelas pessoas que necessitam na sua própria casa, que é muito melhor do que qualquer instituição. No plano pessoal, eu acho que eu convivo com algo meio conflitante, como vocês disseram, né? Eu acho que esse período aqui de isolamento, ele possibilita uma enorme possibilidade de interiorização. Eu tenho lido, assim como há muito tempo eu não tinha o tempo para ler, né? E isso é um enorme de um prazer. E a grande dificuldade aí entra quando eu falo assim, olha, a telemedicina, a teleconsulta, né, ajuda muito. Eu tenho uma neta hoje que tem 7 meses. A última vez que eu a vi, ela tinha 6 meses. Minha filha me passa vídeos, às vezes a gente faz por WhatsApp, mas a vontade de apertar, de fonfonhar, de lamber as bochechas, é muito grande, é muito difícil esse isolamento. Seria isso. Maravilha. Eu também tenho um filho de 13 anos e essa distância é assustadora. Ele não mora comigo, com a minha mulher, ele mora com a mãe dele, mas ficar, né, um tempo sem você poder sentir o cheiro das pessoas, né, sentir o cheiro né, daquilo que realmente te faz viver é uma sensação não muito agradável, né? Não há vídeo, né? Não há telemedicina que resolva esse problema. Que resolva isso. Definitivamente. Mas tá bom. Marcos, e você? Nesse sentido, o que você tem para contribuir com a gente? Então, eu acho que a primeira questão do desafio em si, aqui eu tive que, no meu caso, eu estou tendo que vir trabalhar porque a gente produz testes, né? Então, não dá para a gente não pode aderir ao home office nesse ponto. Só que aqui na empresa a gente fez basicamente um modelo de casa-empresa, né? Então, basicamente, a gente está um caminho direcional, então a gente fez meio que uma quarentena de todo mundo que trabalha aqui, né? Então, todo mundo que mora também a gente tem muitos funcionários mais novos que moram com família, a gente colocou as pessoas em Airbnbs e tudo mais para deixar todo mundo separado, mas o time todo nosso, a gente está tentando fazer um sacrifício de ficar aqui para a gente conseguir produzir o maior número de testes possíveis. Mas mesmo assim, a falta do contato, né, de você cumprimentar, de você sempre ter que manter a distância, a máscara, o álcool em gel e tudo mais, você tem que tratar todo mundo, como se todo mundo estivesse doente, você também ao mesmo tempo, né, você tem que ter, porque no final do dia 30% dos pacientes são assintomáticos, né? Então, por mais que a gente produza testes e a gente consiga fazer testes aqui, não dá para, no final do dia, você sempre tem uma janela de erro ali que você tem que estar tratando todo mundo como um possível assintomático transmitindo. Então, isso é um negócio
É difícil assim, é complicado você aderir a isso e acompanhar e tudo mais. Eu sempre acho engraçado, quero ver quando a gente sair disso, né? Se as pessoas vão conseguir desfazer isso, se não vai gerar quase um estresse pós-traumático, sabe? Assim, a questão da gente ficar tão acostumado com o medo de um inimigo invisível, porque no final do dia é uma sensação de alerta constante, né? Então é bem complicado isso. E aí a família também você fica longe, né? Porque você não pode visitar nenhum parente, pai, mãe, você não pode ir na casa de ninguém porque você é um vetor de doenças, né? Então, no meu caso específico, que estou tendo que vir trabalhar, então é basicamente ir para casa, voltar e ficar nessa, considerando que em qualquer momento eu posso estar transmitindo para alguém ou testando continuamente, né? Então, assim, é complicado. Mas eu acho que, assim, é a evolução, a gente vai ter que se adaptar nisso, né? As gerações passadas passaram aí por guerras, passaram por várias coisas e sobreviveram. Eu acho que no final a gente vai ter também, talvez tenha um nome aí, seja criado um transtorno pós-Covid aí, inventar. Aí deixa para a psiquiatria aí, professor, para descobrir isso. A clientela com certeza vai aumentar, né? Vai. Não tenham dúvida. Mas a dica que eu deixo para quem tá participando aí pelo REC, pelo futuro, eu acho que, assim, agora é um momento de tudo que está relacionado a dados, relacionado à inteligência artificial, a otimizar profissionais de saúde de qualquer forma, sabe? Desde dos EPIs até facilitar a limpeza dos locais. Só para dar um exemplo, um problema prático. Você vai testar as pessoas. Você precisa limpar a sala depois que você testa o paciente, porque ele contaminou a sala, se ele tiver, né? E você não sabe se ele contaminou ou não naquela hora. Então, basicamente, você tem que limpar a sala a cada nova contaminação, a cada novo teste. Isso é um tipo de desafio que há um ano atrás não existia, né, na escala, e agora existe. Então, qualquer coisa que basicamente otimize esses processos que os hospitais, que os laboratórios, que as clínicas, que os consultórios estão tendo que viver, é fantástico, tanto na telemedicina, quanto na questão de limpeza mesmo, de proteção individual, e na questão dos dados, de manipular os dados, de você facilitar a inteligência artificial, de você ajudar a padronizar, quer dizer, até dar caso simples, a psiquiatria aqui é um exemplo. O número de consultas eventualmente vai acabar aumentando, porque a gente está no primeiro mês, segundo mês, quer dizer, daqui a 6 meses, daqui a 12 meses, a gente vai ter que criar formas de organizar, de padronizar, de levar isso. Então, são tudo que é relacionado a dados, a inteligência artificial, a otimizar profissionais. A robôs prestadores de serviço, né? Na China teve muita questão, você falou, o Marcos falou ali nessa questão de higienizar o local. Na China eles utilizaram muito robôs para atendimento, para limpar as camas, os leitos, para fazer esse atendimento às pessoas, porque fica mais fácil você higienizar esses robôs assistentes, né? Que também é um tipo de teleatendimento, né? De telemedicina. É uma modalidade da telemedicina voltada à assistência. Então, assim, essa questão de repente, estar desenvolvendo, ou por monitoramento. Eu vou usar um exemplo daqui de Curitiba, que é o RoboLaura, do Fressato, que tem essa questão de input de dados que faz, né, que altera qualquer alteração dentro de alguma questão, dá um alerta, ou eventualmente de você usar um auxílio de um robô, ou qualquer coisa do gênero, vai acabar estando bastante em voga. A leitura, né, a leitura de temperatura na China, a gente acaba usando a questão da referência que a gente tem, né Marcos, a evidência que a gente acaba tendo para trazer para o contexto nacional. Então, às vezes, dá uma pesquisada, como que os outros países reagiram, né? A China teve a questão do monitoramento de temperatura, de colocar robôs para atendimento, né? Esse atendimento de enfermos ou infectados por algum mecanismo de robô para evitar esse contágio, inclusive com o enfermeiro, o profissional de saúde que eventualmente está exposto a esse risco e que vai criar, querendo ou não, eventualmente um problema de comunicação, né? Um problema psicológico. Então, às vezes, um aplicativo ou alguma forma de você manter a interação social entre as pessoas, acho que, né, mecanismos vão ter de massa,
né, de todas as formas. Até mesmo a questão do home office em si, né, otimizar esse trabalho e tudo mais, hoje tem um espaço muito grande aí para ferramentas de trabalho remoto, né, que já existiam, obviamente, mas que agora elas ganham um pouquinho mais de relevância, né, então são desafios bem grandes que vão ter que ser... Assim, tem solução, gente, só para vocês terem uma ideia, até no mercado mesmo, coisas assim que são super simples, como você ter que acabar com os botões, né? Botão de elevador, botão de cancela de estacionamento, quer dizer, esses botões aí servem para transmitir doença, cara. Então, hoje, assim, basicamente essa função, né? Sim. Mas, assim, eu vi um negócio para lançar o álcool, que você usava o pé para, né, em vez de você usar a mão para você apertar o frasco, eu usava o pé, tinha uma engenharia toda para usar o pé para você não colocar. Mas, assim, o que eu acho que é muito importante a gente pensar não é só nessa transformação digital, porque, querendo ou não, a gente está no mundo acelerado nessa transformação digital, mas a gente não preparou a sociedade para essa transformação digital. Então, às vezes, né, EAD, às vezes, alguma forma de capacitação, tanto do usuário quanto do profissional, é importante a gente sempre estar pensando também. Então, assim, é algo que, querendo ou não, inevitavelmente, por exemplo, agora a gente pode receituar, a gente não, né, porque eu não sou médica, mas o médico pode receituar, fazer a prescrição médica por receitas eletrônicas. Será que ele está apto a fazer essa receita? Será que não vale a pena a gente pensar em formas de prepará-lo para estar fazendo esse tipo de atendimento, ou eventualmente, vai fazer por teleconsulta. Como que vai se dar essa teleconsulta? Né? Olha, você precisa ter uma luz assim, você precisa avisar, fazer o termo de consentimento livre esclarecido, tanto sobre a transmissão de dados do paciente, porque isso é importante em termos legais, quanto na questão de você se submeter a um tratamento por telemedicina que pode ser convertido em um atendimento presencial, qual é o preço que nós vamos formar, se você for no presencial vai ter um aumento, essa questão de duplo preço tem um problema do CFM, de eventualmente eles não têm uma posição muito firme quanto a isso, mas eles indicam que, independente do atendimento, ele é um preço único, né? Mas, assim, são coisas que a gente precisa deixar claro. O combine-se, né, nesse momento é muito importante, sobre todos os aspectos, não só sobre o imediato, né? Eu acho que é importante a gente conversar sobre termos gerais. Não, mas maravilha. Eu tenho a impressão que é assim mesmo, né? Só assim, tudo que é novo tem uma parte que já está relativamente bem fundamentalizada e a outra vai sendo resolvida, né? Porque novos problemas vão surgindo, né? Nessa questão digital, eu vou dizer assim, eu me preocupo muito com a população idosa. Eles têm hoje uma certa fobia em relação aos meios eletrônicos, aos meios digitais, eles se julgam com dificuldade de aprender a manejar. Então, acho que são questões como essa, estou citando só um exemplo, que ainda vão ter que ser resolvidas, né? E para quem tem maior criatividade, talvez agora seja uma época de desenvolver não mais a máquina de lavar roupa ou de lavar louça, mas a máquina de lavar pacotes que chegam, né? Que sempre fica o medo de que eles estejam contaminados. Uma ideia que fica. Uma coisa que o senhor falou, fora do contexto de tecnologia, mas a gente tem que lembrar que a maioria da sociedade, assim, os profissionais que estão no mercado, a maioria é de uma geração onde não veio com mais antiga, né, que não tem a tecnologia como algo tão cotidiano, e tem que lembrar não só isso, que a nossa sociedade antigamente era aquela coisa, não mexe porque vai quebrar. Então, assim, a gente tem enraizado algumas questões sociais até, que assim, como que você vai fazer isso? O médico antigo, às vezes, não é nem só pela resistência do novo, mas é também assim,
putz, mas eu nem sei como fazer. Será que, tipo, a gente não pensar um meio de trazer o médico, o high-tech junto com o analógico para tentar trazer essa simbiose, para tentar desmistificar esse ambiente tecnológico, né? Porque, assim, eu lembro, eu não sou tão antiga, gente, eu sou novinha, mas eu ia na casa da minha avó, era assim, não toca, entende? Não toca em nada. Então, assim, a gente tem essa sociedade que, querendo ou não, tem um pouco assim, não é assim, vai lá, pega o celular, vai mexendo e vai aprendendo. Não é. A gente tem uma sociedade que tem uma resistência até o aprendizado, porque ele tem o medo da frustração, o medo do errar, né? Porque era recriminado lá atrás. Então, assim, a gente está mudando um paradigma muito grande social também, né? Enfim, isso é uma discussão mais social do que propriamente dito high-tech aqui, enfim. Mas você tem toda a razão, Carol, porque não é só saúde, não é só tecnologia, tem várias coisas envolvidas, né? A geração que ainda domina o mundo, vamos dizer assim, quem manda ainda é a geração Baby Boomer, né? Não é a geração ZYZ ainda, né? Nós teremos mais alguns anos dessa dominação. Isso reflete, porque são quem toma as decisões no âmbito político, é a massa dominante, em que pese a gente tenha uma revolução tecnológica a partir dos anos 80, aí, com mais efervescência nos anos 2000, mas isso ainda é a realidade, é o mundo como ele é. E eu acredito que isso vai ter muita influência ainda nas escalas dos problemas, né? A gente vai ter uma mudança concreta nessa régua, né? O que é realmente um grande problema, o que é um pequeno problema, né? Em função do que a gente está vivendo. O estresse que todos os sistemas passaram, o sistema de saúde, o sistema de segurança, o sistema econômico, né? A assistência social, não só no Brasil, mas em outros países, com todas as suas diversidades, o que foi feito, não pelos governos, mas pelas sociedades para passar isso aí, vai deixar uma cicatriz que cabe a gente dizer como que ela quer que a gente, como que nós queremos que ela apareça, né, no nosso cotidiano, né? Eu vejo, e tem que fazer esse caminho pelas outras áreas, porque o que a gente vai encontrar depois nas relações econômicas, no emprego, na renda, isso vai afetar aí muito aquilo que vai efetivamente ser colocado na saúde e na tecnologia. Então, são coisas imbricadas, vão ser indissociáveis na construção do mundo pós-Covid. E, nesse sentido, a gente já está caminhando para o final do nosso tempo, eu queria escutar de vocês aí, nas suas considerações finais, o que vocês querem deixar de recado, o que vocês querem, né, dar na síntese do que a gente discutiu, pegando vários pontos, aproveitando e agradecendo novamente a participação de todo mundo aqui que contribuiu com perguntas, que fez contribuições, né, diretas, né, dos nossos participantes, e escutar de vocês, nesse finalzinho, o que vocês querem deixar de mensagem, de recado. Vamos começar com a Carol. Nossa! Legal. Fui premiada hoje, sempre começando a falar só para quebrar o gelo, mas enfim, vamos lá. Eu acho assim que a transformação ela é inevitável, né? Eu acho que a gente tem que se preocupar com a adoção da tecnologia de forma segura para que não coloque em risco as pessoas que estão envolvidas, porque a gente está tratando, querendo ou não, de dados sensíveis das pessoas, o que tem muito a ver com a questão do desenvolvimento da personalidade, né? E como bem colocou o Marcos, os dados acabam sendo uma questão de interesse social e que às vezes podem levar a situações, expor certas situações que não são bacanas, mas que a gente precisa se preocupar, que nesse momento talvez seja importante a gente ver como que vai agir com isso. Mas, enfim, a transformação é algo que veio para ficar. Eu acho que a telemedicina é algo que vale muito a pena o investimento. O mercado, o e-health, né, o mercado de tecnologia voltada à saúde, nos últimos anos ele cresceu 140%, de 2014 a 2019 teve um crescimento de 141%, né, de investimento. Isso quer dizer, é um mercado em ascensão. É um mercado promissor, não acho que tem como voltar para trás, é mais ou menos aquela coisa, vamos só agora. Tudo bem, a resolução veio nesse sentido, né, a legislação veio nesse sentido, mas acho que é uma coisa que veio para ficar e que a gente precisa se preparar para. Então, assim, você investir em plataformas, em questões, em soluções
que proporcionem esse tipo de atendimento à saúde é importante, até porque a gente tem que levar em consideração que o Brasil é um país de proporções de geografia continental, né? Então, assim, a gente precisa lembrar que tem lugares que são afastados, que precisam de atendimento e que essa situação Covid traz uma possibilidade da gente testar ferramentas para poder fazer a promoção à saúde de uma forma mais completa. Acho que a gente tem que adotar a tecnologia, mas que ela não pode ser excludente, porque existe uma parcela da sociedade que não tem, primeiro, não tem conhecimento técnico para estar utilizando a tecnologia, e não só isso, às vezes não tem acesso. Né, é legal, tem um documentário que eu me chamo Jack, alguma coisa, não lembro agora o nome, me fugiu, mas que fala justamente das burocracias trazidas justamente pela informatização de todos os sistemas e que você eventualmente não consegue ser atendido pessoalmente. Então, assim, a gente precisa adotar, incorporar a tecnologia, mas a gente não pode fazer com que ela exclua a pessoa, né, o cidadão do atendimento. E além disso, assim, a gente precisa adotar a tecnologia sem esquecer o lado humano, né? A gente precisa, e acho que no Covid, mais do que nunca, deixa evidente essa questão que o isolamento social, a gente se afasta de todo mundo, a gente começa a perceber quanto a gente sente falta. Então, o olhar para dentro, o olhar para o outro, o ter empatia, o entender, o ouvir alguém que não pensa que nem você, mas você ponderar, porque ali talvez tenha um discurso que vale a pena, né? Você não precisa concordar com o que todo mundo fala. E isso não é algo que... toda unanimidade é burra. Então, vamos discordar de vez em quando, mas com respeito, mantendo, né, esquecendo um pouquinho das políticas, esquecendo um pouquinho de certas questões, mas fazendo acontecer, construindo coletivamente. Né? Acho que, enfim... Show, Carol. Me perdi um maravilha. pouco do discurso, mas é isso. Não, maravilha. Professor Dirceu, manda bala. Olha, eu acho que a gente pode tirar assim, coisas boas, mesmo de um mau negócio como é o coronavírus, né? Se a gente pensar, nós vínhamos aceleradamente numa sociedade e num padrão individualista, competitivo, onde o que mais importava era quem ia ganhar, quem ia chegar lá, quem ia atingir os seus objetivos. Isso era facilitado, e eu diria assim, bastante favorecido por uma série de situações, desde a publicidade até, né, no dia a dia. Eu acho que o que essa epidemia tem demonstrado para todos nós é assim, sem cooperação, sem solidariedade, sem essa capacidade de entender que estamos todos no mesmo barco, né? Ou nos salvamos todos, ou não vai ter salvação, né? Se isso voltar a entrar na cabeça das pessoas, se nós resgatarmos, né? Nós estamos tendo essa oportunidade de resgatar certos ideais humanistas. Eu quero ser otimista em relação a isso. Maravilha. Marcos, vamos lá. Você. Então, pessoal, eu acho que primeiro é só responder algumas perguntas que surgiram aqui no chat, que eu acabei não respondendo. Primeira questão se o Ministério da Saúde ou alguns governos vão usar. Então, assim, gente, o HiLab a gente tem oferecido e a gente tem usado ele em várias esferas, né? Então, a gente tem, obviamente, as farmácias que já usam nossa tecnologia, que já estão fazendo exames do Covid. A gente tem clínicas e hospitais também já usando. A gente tem algumas prefeituras que já fecharam com a gente. E a gente tem conversado também com as esferas, tanto federal quanto estaduais, né, de vários estados. Usar a tecnologia do HiLab não é bem uma questão, não sou eu que decido, na verdade, né? Então, assim, o sistema está disponível, obviamente, para qualquer parceiro. A gente vem tentando fazer sempre o teste mais barato do Brasil. Acho que o nosso exame de sangue é relativamente barato e a gente tem oferecido ele cada vez mais barato, então não vai ser por uma questão
financeira ou por uma questão de eu não querer vender que não vai ser usado em qualquer esfera. Só que eu não decido, eu não sou eu que decido no ministério ou nos governos como que eles usam. Então, aí tem todo um processo que não depende só da empresa. A gente tem oferecido, sim, eu acredito que as prefeituras já estão usando, várias prefeituras, e vai ter cada vez mais governos estaduais aí anunciando nos próximos dias, usando e tal, né, em vários níveis, mas não depende só de mim. Então, só para deixar isso bem claro, assim, que não é uma questão, eu não estou vendendo para o governo, eu estou vendendo sim para os governos, né, estou sendo parceiro dos governos, mas a gente não controla isso. Até para ter um exemplo, até alguém lembrou bem, a gente fechou uma parceria com o SESI e com o Senai. Então, por exemplo, isso é um teste que vai ser usado na indústria, né, para justamente ajudar na retomada. Então, assim, a gente tem feito parcerias com todo mundo que tem nos buscado. Sobre a questão do pessoal perguntou se a gente vai abandonar o Brasil para levar para os Estados Unidos e tudo mais. Assim, pessoal, assim, sendo bem sincero, eu e o Sérgio, né, que a gente já decidiu ter uma empresa de tecnologia no Brasil, né, então é bem importante isso. A gente exporta a nossa tecnologia, a gente tem clientes fora do Brasil. No caso agora do Covid, a gente tem vários países do mundo conversando com a gente, alguns até fecharam e tudo mais, então a gente tem está realizando alguns exames fora e tudo mais, mas óbvio que a nossa prioridade é rodar no Brasil. É óbvio também que, assim, se, por exemplo, um governo específico não comprar, uma prefeitura não comprar e vender para o exterior, aí é uma questão de se vão usar ou não, né? Mas a gente não vai optar, pelo menos, a menos que eu seja expulso do Brasil, né? E não quer dizer vai que eu sou expulso por qualquer razão, e não tenho. Mas, assim, a princípio, não. A gente tem foco total de desenvolver, usar a tecnologia no país e ajudar o maior número possível de pessoas, né? A gente, nas farmácias, a gente tem feito isso, a gente tem tentado fazer exames baratos, né? E a ideia é crescer. Sobre capacidade, 3 a 4 milhões de testes que foi perguntado, já está acima disso, tá? Então, na verdade, a gente está trabalhando agora com um número bem maior. Eu nunca falo o número final da gente, tá? Mas, respondendo aí o pessoal, a gente tem conseguido fazer uma capacidade bem grande. Eu acho que hoje a gente tem a gente se preparou bastante para ser capaz de produzir o suficiente. Óbvio que a gente não vai fazer 100% dos testes do Brasil, dos exames, isso é totalmente inviável, ninguém vai fazer sozinho. Só que a gente vai tentar contribuir o máximo possível para isso. Tá? Então, eu acho que é isso, gente. A questão aqui do governo federal, de novo, depende do governo, gente. Assim, tudo possível a gente está fazendo. Só para até deixar tudo claro, hoje tem um chamamento público do Ministério da Saúde, a gente está participando para oferecer exames para o Ministério da Saúde. Só que o Ministério pediu sem tecnologia, é só os testes, tá? Então, assim, toda a tecnologia a gente teve que tirar da proposta, porque no pedido do Ministério é explícito que se tiver tecnologia, se tiver equipamento, não pode participar. Então, o teste funciona também sem tecnologia, a gente está oferecendo para o governo desse jeito, assim. Mas eu acho que os governos vão querer usar tecnologia, eu espero, né? Assim, eu sou otimista em relação a isso, eu acho que faz sentido. Bem, assim, fechando questões, assim, eu acho que o que foi falado aqui é bem importante. Situações difíceis, a gente está enfrentando uma situação super difícil no mundo, mas isso é uma oportunidade também para a gente evoluir enquanto espécie, enquanto sociedade e tudo mais. E justamente nisso, na cooperação, e perceber que a cooperação muitas vezes é mais importante que a competição, que a gente tem que pensar, às vezes, em sociedade, ter um pensamento um pouco mais do todo e não só nessa questão de vencer. Isso é super importante. E eu acho que é também importante para a gente mudar um pouco, se adaptar, né? Então, na saúde, especificamente, é o momento da gente somar agilidade à cautela. Eu acho que isso aí, a gente está começando a gente tomou decisões muito rápidas, né, nesses primeiros meses. Eu acho que a gente pode ficar mais rápido e somar essa velocidade com cautela. Eu espero que até o final da pandemia a gente consiga encontrar um modelo que some velocidade à segurança, né? Porque não adianta também ser rápido nas decisões e colocar um monte de remédio aí que não funciona, ou terapias, ou testes, ou qualquer outra coisa e matar todo mundo. Então, a gente vai ter que encontrar, mas é aquilo. Eu acho que o principal, o Nestor falou muito bem, o ótimo é o inimigo do bom. Eu acho que se a gente conseguir
criar isso na saúde, conseguir entender que o padrão ouro ele tem que ser buscado, mas ao mesmo tempo a gente tem que... O acesso das pessoas à saúde é tão importante, né, a gente vai chegar em algum lugar, porque uma coisa que eu sempre tive essa discussão em exames de sangue, mas ela vale para telemedicina, ela vale para inteligência artificial, ela vale qualquer coisa aplicada à saúde. Todo mundo que fala de qualidade em saúde sempre é o cara que tem um plano de saúde bom, que mora numa capital legal, que tem um médico bom, num hospital bom e tudo mais. Eu nunca vi um cara que depende do SUS, num lugar bem pequenininho lá no interior, falar de qualidade de laboratório, qualidade de consulta, ou qualidade de qualquer coisa. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um pouco de empatia, e eu acho que é isso que falta, porque os decisores em saúde são os caras que têm acesso à saúde no final do dia. Então, assim, quem decide é quem tem acesso. Então, é fácil você falar de qualidade quando você está no Einstein, quando você está no Sírio-Libanês e tudo mais. Agora, a gente tem que ter empatia pelo cara que está lá no interior que não tem acesso. E ele tem que ter algum tipo de acesso, e qualquer tipo de acesso é melhor que acesso nenhum. Então, isso eu acho que vai ser eu espero, assim, eu espero que essa seja a grande conquista nossa enquanto saúde, porque isso vai fazer uma diferença grande. Porque a gente está falando agora de Covid, mas, gente, a gente tem dengue, a gente tem sarampo voltando, sífilis, hepatite C, HIV, a gente tem tanta doença pegando no Brasil, só para dar exemplo de Brasil, malária, gente. Malária ainda mata a gente no Brasil. E a gente, então, assim, essa discussão e a gente conseguir superar isso, que acesso é mais importante ou tão importante quanto qualidade, que velocidade é tão importante quanto segurança, e a gente conseguir encontrar o equilíbrio nisso, né? Porque não é nem lá nem cá, não é nem 8 nem 80, é encontrar o equilíbrio. Se a gente conseguir encontrar esse equilíbrio, no final do dia o Covid vai acabar salvando vidas futuras, né? Então eu espero que seja isso. Quem está trabalhando aí no REC pela saúde, poxa, pelo futuro, eu torço aí por vocês. Tem muita oportunidade, gente. Tem muita oportunidade para inovar. E é a hora. Na verdade, assim, se a gente não inovar, a gente vai ser extinto, né? Então, assim, é o dinossauro que sabia viver em caverna, talvez estivesse vivo até hoje. Então, assim, eu acho que é o momento aí da gente tentar fazer isso, tá? Maravilha, maravilha mesmo. Gente, queria agradecer a participação de todo mundo, de que estava junto com a gente na live aí, de quem comentou, de quem perguntou. Queria agradecer extremamente aos nossos participantes, nossos convidados, pelas belíssimas palavras, e dizer que a gente espera que o legado da pandemia seja um legado bom e não um legado ruim, que a gente consiga tomar parte disso e deixar para o futuro aquilo que a gente pode mudar e deixar para a sociedade uma sociedade melhor do que antes da pandemia. Tá joia? Bom, então acho que a gente termina por aqui, né? Maravilha, pessoal. Quero agradecer muito esse papo, essa aula que vocês, Nestor, Carol, Dirceu, Marcos, deram para a gente. Obrigada por compartilhar esse conhecimento e obrigada também à participação de todo mundo que ficou online. Quero aproveitar também para convidar vocês para amanhã, nesse mesmo horário, acompanharem novamente esse bate-papo que vai ser sobre o futuro da cultura e entretenimento, com a Giovana Alcântara do Ibope, o Felipe Guerra do escritório Jaime Lerner Arquitetos Associados e o Leandro Knopfels do Festival de Teatro de Curitiba. Então, tudo isso com a mediação da Ilana Lerner, que é a diretora da Biblioteca Pública do Paraná. Então, vai ser um bate-papo super legal que vai debater aí o futuro do entretenimento pós-coronavírus, outro tema bem importante para a gente. Beleza? Então, muito obrigada, pessoal. Lembrando que hoje é o último dia de inscrição para o Hack pelo Futuro, então acesse o site, quem ainda não fez inscrição, meia-noite encerra. Então, vocês tiveram vários insights aí, que acho que dá para ter ideias bem legais para participar. Pessoal, muito obrigada. A gente se vê. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.